O diálogo da fé. Hoje quer fazer uma reflexão sobre a importância de não ser idiota, como muitos brasileiros estão sendo. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar as religiões, as denominações e olhar muito bem como os pregadores pregam para incentivar as pessoas aquilo que é dos homens e o que é de Deus. Eu tenho visto, em um templo aí chamado, entre aspas, de Salomão, aonde pastores, que se dizem pastores, fazendo aquelas colocações, usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por autoridade deles mesmos, dizendo que as pessoas, indo naquele local, sendo pessoas humildes, imediatamente elas se tornam empresárias. E eu fiquei olhando aquilo ali, prestando atenção e analisando a história de Jesus Cristo, dos apóstolos, da igreja e das denominações que dizem e colocam em prática esse capitalismo nas pessoas. E eu ali olhando toda aquela inteligência daquele pastor, ele dizendo que dá vontade de chacoalhar as pessoas para ir naquele local para receber a bênção. E colocou uma mulher lá, dando um testemunho, que ela veio de outro estado, entrou naquela casa e 6 meses depois, esta mulher se tornou uma empresária, talvez dona de uma rede de qualquer comércio. Não disse qual comércio foi. Aí eu me perguntei, meu Deus do céu, se esta jovem dá esse testemunho, isso significa que só vai ter empresários, pessoas que entrarem naquele local. Quer dizer, eu que sou católico, nunca vou ser empresário. Já sendo, quer dizer que eu vou me tornar uma pessoa indigna de não ser ou continuar sendo, porque eu não vou naquele templo, eu sou católico. É como se dissesse, Jesus vai abençoar você entrando naquele templo, mas os demais do mundo inteiro, que não fazem parte daquela sacanagem, daquela mentira, não vão ser empresário. Será que todos os empresários brasileiros fazem parte dessa denominação religiosa? É uma pergunta que eu faço para esse jovem pastor. Porque me parece que a gente está vivendo em uma situação verdadeiramente dentro de uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Só vejo pessoas querendo enganar, querendo falar que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo. Aí eu, talvez não sou inteligente, comecei a pensar. Mas como é que esse Jesus que eles estão pregando, será que é o mesmo Jesus católico? Será que é o mesmo Jesus dos apóstolos? Será que é o mesmo Jesus de Paulo? Será que é o mesmo Jesus de Mateus? Será que é o mesmo Jesus, aquele que chamou os seus discípulos e disse, siga-me, não leve nada, absolutamente nada? Será que esse Jesus, esse mesmo que não procurou nada de bens materiais, não foi um grande empresário, não foi um grande rei aqui na terra, e ao mesmo tempo tirou daqueles que tinham para não ter nada financeiramente, para seguir a este Jesus, para ser pescador de homens? Será que este pastor está pregando este Jesus? Aí eu também comecei a pensar, será que Jesus ele não foi assim um pouco imbecil? Que quando o demônio leva ele para o monte, oferece todos os bens da terra, todos os poderes da terra, todos os tesouros do céu, ou
dos homens. Mas observem que quando esse demônio oferece a este Jesus esses bens, olha o que é que ele diz: sai de reto, Satanás, que não só do pão vive o homem. E o tesouro que esse Jesus veio pregar foi o quê? O tesouro do céu. Repito aqui. Porque nós, seres humanos, gostamos muito de ser idiotas, em acreditar nessas pregações, em acreditar nesses homens charlatões. Eu não digo que muitos venham a ser, mas com um certo tempo, trabalhando, batalhando, correndo atrás dos seus objetivos, sim, concordo plenamente, mas não baseado numa fé evangélica, não baseado numa fé de um homem que coloca em prática aquilo que ele acha que tem que ser, porque está lendo de acordo com aquilo que ele entende. Entender as Escrituras não significa dizer para uma sociedade que ser cristão significa que você vai ser rico. Quem tem o dom da riqueza, quem tem o dom do conhecimento, da inteligência, dado gratuitamente por Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero aqui dizer para todos os brasileiros que, olha, Jesus de Nazaré, o Messias, aquele que faz com que nós sejamos imitadores, e olhando também que nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas com aquilo que é arrecadado, e ninguém coloca em prática absolutamente nada. E vocês podem observar que esses apóstolos não pregavam esses bens materiais, mas sim, sempre na casa do Pai tem muitas moradas. E eu, por ser brasileiro, por muitas pessoas baterem na minha porta em dizer barbaridades, eu tomei a iniciativa de criar esse canal para assim colocar em prática aquilo que eu entendo como fé cristã. Fé cristã não significa procurar Jesus para ser rico, procurar Jesus para ter bens materiais, para ser empresário de sucesso, não. O empresário de sucesso é baseado no teu trabalho, na sua dedicação, naquilo que você sabe fazer de melhor. Mas não usando as pessoas para sempre tirar e encher o teu cofre, mas evidentemente tem alguns que vão fazer parte dessa história e vão contar essas asneiras. Isso quer dizer, Jesus vai servir a esse povo, mas não vai servir aquele, porque não faz parte daquela denominação. Esse Jesus, ele está realmente complicando a situação, ou as pessoas não estão sabendo ler corretamente a Bíblia Sagrada, estão puxando sempre a sardinha para a tua brasa. Eu acredito que nós temos que ter discernimento quando for pregar a palavra de Deus. Primeiro, não se peça dinheiro em nome de Jesus. Segundo, não procure Jesus para adquirir bens materiais. Olha o que a ferrugem faz com aquilo que você tem. Você acha que a paz que você pode ter é de acordo com o que você tem financeiramente? Não. Haja vista que muitos milionários, muitos homens de sucesso, tiraram a sua própria vida, tendo tudo aquilo que Jesus podia dar, que era o quê? Bem financeiramente. Meu irmão e minha irmã, brasileiros e brasileiras, não procure essas casas em nome de Jesus, achando que vocês vão melhorar de vida. Aquilo que você pode fazer de melhor vem de você. Não é necessário que ninguém te diga o que você tem que fazer. A tua capacidade, o teu desempenho, aquilo que você possa fazer de melhor, colocando em prática, e assim você vai receber essa bênção de Deus, mas independente da tua religião. A religião são apenas casas que os homens abriram em nome de Jesus, usando essa Bíblia Sagrada para tirarem proveito das pessoas inocentes e pessoas não inteligentes espiritualmente. Deixa com que elas
Procure essas casas, sempre procurando alguma coisa, sempre focado na vida financeira, esquecendo que Jesus não veio prometer nada a ninguém, que quem viesse por livre e espontânea vontade, mas sempre deixando aquilo para trás. A Bíblia é clara. Vocês podem observar que muitos católicos na história deixaram tudo para servir a este Jesus. Evidentemente que muitos também fizeram o contrário. Se aproveitaram daquele momento para tirar o seu aproveito próprio, isto é, indigno, isto é, ruim, mas para quê? Para eles mesmos, que assim se deixaram ser enganados por si só. Porque Jesus é aquele que vem e veio trazer bem-aventurança para aqueles que deixam que ele entre na tua casa. Mas aqueles que não deixam que ele entre, Jesus não entra, porque Jesus não invade a privacidade de ninguém, porque nós temos o livre-arbítrio. Não precisamos que ninguém nos diga o que é que nós temos que fazer para ser empresários de sucesso. Temos que fazer o nosso trabalho e não precisamos pagar nada a ninguém. Dízimo, coisa nenhuma. Vocês sabem muito bem que o dízimo é o que você pode dar, mas dentro de uma igreja autêntica e real, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. As demais são apenas invenção humanas. Não tem valor bíblico e não tem valor espiritual. Haja vista que todas elas têm nome, fundamento histórico, quem foi os seus fundadores. O Diário da Fé apenas quer que vocês lembrem como foi a história de Jesus, como foi a história dos apóstolos. Dentro dessa história, se eles se deixaram lamear, se sujar por esses bens que as pessoas fazem, vendendo, dando, trocando, prometendo, em nome de Jesus. Sejam espertos, não sejam os idiotas, e não deixe que ninguém tire nada de você, porque Jesus disse, de graça dastes, de graça recebestes. Ajude, sem olhar a quem, porque Deus vai te abençoar. Mas não dê dinheiro a pastor, porque eles são apenas diabo na terra. Deus abençoe.